Jogos Olímpicos na Grécia Antiga. Competir, vencer, ser aplaudido e se tornar famoso para continuar vivo na memória da comunidade. Eram esses os pontos essenciais da visão de mundo dos gregos antigos. As competições permitiam que os gregos pudessem demonstrar toda a excelência das qualidades físicas e intelectuais deles. Competição, em grego antigo, era agon, que também podia significar combate, luta, batalha, prova, concurso, jogo, ou até assembleia ou processo jurídico. Esse enorme conjunto de significados, ele mostra as diferentes situações que os gregos participavam com o espírito de rivalidade deles. Os gregos tinham um grande número de concursos que faziam parte das festas em honra a uma divindade, criadas pelas próprias cidades e colocadas no calendário oficial. Elas eram, portanto, festas patrióticas e ao mesmo tempo religiosas. Além dos concursos atléticos, onde era medido o preparo físico dos concorrentes, haviam também concursos artísticos, que avaliavam o talento dos concorrentes na dança, no teatro e na música. Portanto, vencer em um desses concursos era uma forma de ter glória para si, para a cidade, para os concidadãos e também homenagear o deus celebrado. É nesse contexto que se entra os Jogos Olímpicos da Grécia Antiga. Para dar início, devemos lembrar que os mais importantes jogos da Grécia Antiga eram os Olímpicos, celebrados no Santuário de Zeus, em Olímpia, os Píticos, celebrados no Santuário de Apolo, em Delfos, os Istmicos, no Santuário de Poseidon, em Corinto, e os Nêmesis, no Santuário de Zeus, em Nemeia. Os povos gregos da antiguidade tinham o costume de organizar jogos em homenagem aos deuses em diferentes cidades. Os mais famosos e importantes desses jogos eram os Olímpicos, realizados nas cidades e estados de Elis, para homenagear Zeus, o deus supremo do Olimpo. O santuário contava com o ginásio, a palestra, o estádio, o hipódromo, além de um hotel e 2 templos, um de Hera e um de Zeus. Os primeiros registros da existência desses jogos datam de 776 a.C., mas há pesquisadores que acreditam que eles eram praticados há muito mais tempo. Os gregos acreditavam que os deuses tinham forma humana e, assim como homens, possuíam qualidades e defeitos, porém, eram seres mais fortes, mais velozes, mais belos e eram imortais, e que ao praticar exercícios físicos, o homem tornaria o seu corpo mais parecido com o corpo dos deuses, se aproximando dos seres divinos e, com isso, da perfeição. Os jogos eram realizados em 5 dias. No primeiro dia, havia adorações e sacrifícios a Zeus. Além disso, os árbitros, treinadores e atletas faziam juramento sagrado de lealdade. Nos dias seguintes eram disputadas as provas que consistiam em corridas de biga, pentátulo, no qual um atleta disputava no mesmo dia a prova de salto, lançamento de dardo e disco, corrida e luta. Uma forma primitiva do boxe, onde tudo era válido a não ser mordida nas genitálias, ou em qualquer lugar, e dedo nos olhos. O primeiro atleta vencedor. O primeiro atleta a vencer uma prova em Olímpia teria sido Corobeu, em 776 a.C. A prova era de corrida. A vitória implicava alta honra não só para o vitorioso, como também para sua família e para sua cidade natal. Diferente das competições esportivas atuais, os campeões olímpicos da Grécia Antiga não recebiam medalhas ou troféus. O seu prêmio era uma coroa de louros. Além disso, ele era festejado como um herói, como um semideus pela sua cidade-estado, e por isso recebia alguns privilégios para o resto de sua vida, como alimentação gratuita, isenção de impostos e estátuas construídas em sua homenagem que seriam expostas em um santuário. No Templo de Zeus, eram premiados os vencedores dos Jogos Olímpicos da Grécia Antiga, que competiam no hipódromo e no estádio em provas de corrida, arremesso, lançamento, salto, lutas, pentátulo e a cavalo. O arauto proclamava o seu nome, o nome do seu pai e o de sua pátria. Ele se tornava um olimpiônico. Na Grécia Antiga, como todo atleta olímpico era um soldado, os jogos também eram uma maneira de um povo mostrar a condição física dos seus guerreiros. E ir bem na Olimpíada era um sinal para os povos rivais de que o seu exército estava bem preparado, e que atacá-lo provavelmente não seria uma boa ideia. Os jogos eram tão importantes para o povo grego que durante sua realização havia uma trégua sagrada. Essa trégua significava que qualquer guerra que estivesse acontecendo na região deveria ser suspensa, para que cidadãos pudessem se deslocar até Olímpia para participar ou assistir à festividade. Diferentemente dos Jogos Olímpicos atuais, na antiguidade as mulheres não poderiam assistir e muito menos participar das competições. Em 393, quando a Grécia estava sob o domínio romano, o imperador Teodósio I decretou o fim dos Jogos. Isso ocorreu porque os romanos acreditavam no cristianismo, diferente dos gregos. Dessa forma, Teodósio considerava os Jogos uma festividade pagã e resolveu pôr um fim à sua realização.
Acreditando na importância do esporte para a vida das pessoas, o barão Pierre Coubertin resgatou os Jogos Olímpicos em 1896. A primeira Olimpíada da Era Moderna, como ficou conhecida a festividade, aconteceu em Atenas, capital da Grécia, contando com 241 atletas vindos de diferentes países. Desde então, os Jogos passaram a ser realizados de 4 em 4 anos, com exceção do período da Primeira e da Segunda Guerra. Entendemos que os Jogos Olímpicos para os gregos tinham uma importância muito grande. Ao realizar os Jogos, os povos gregos eram aproximados, se unindo, e o sentimento de cooperação entre as diferentes regiões que muitas vezes se envolviam em disputas era fortalecido. Não era só isso. Os Jogos tinham uma grande importância, pois possuíam um caráter religioso, político e obviamente esportivo. Servia também como um evento de valorização da saúde e do corpo saudável. Só que na concepção do nosso grupo, os Jogos Olímpicos, acima de tudo para eles, era uma forma de se endeusar, já que as competições em sua maioria tinham o objetivo de mostrar as qualidades físicas e intelectuais da sociedade grega. Ou seja, eles tentavam a todo custo se aproximar da perfeição, disputavam entre si para eleger o mais perfeito. Eles queriam ser aclamados e aplaudidos de pé, terem os seus nomes registrados na memória da comunidade. Um bom exemplo disso é o fato de que os atletas competiam nus. Para os gregos, ficar nu se tornou uma forma de reconhecer sua alma grega e civilidade. Décadas depois de seu surgimento, os Jogos Olímpicos mudaram um pouco as suas concepções, passando a ser um evento globalizado e de grande importância em todo o mundo. Um exemplo disso é sua própria bandeira, que representa a união dos 5 continentes. As Olimpíadas passaram por diversas fases que levaram ao aprimoramento e inclusão das mulheres como atletas participantes, além de diversos outros acontecimentos como o surgimento de novas tecnologias que fizeram com que as regras se adaptassem também aos meios de comunicação e vice-versa. A Olimpíada hoje em dia é muito mais do que ser aclamado, é uma troca de cultura, todos podem participar, homens e mulheres de todas as formas, até mesmo pessoas deficientes. É ali que temos a inclusão de todos, a união. Representar um país inteiro é muito mais do que só uma medalha, e vale muito mais.